A gente começa aqui o debate ouvindo o treinador rubro-negro Filipe Luís. Mas não é o momento. Não era o momento. Filipe Luís falou que o Saul não estava em 100% na sua forma. Eu nunca achei que o Gerson era o jogador aberto. E acho que hoje o Flamengo soube usá-lo. Ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O Flamengo é a melhor defesa disparado do Campeonato Brasileiro. O Gerson hoje não seria titular do Flamengo. Seria até um caminho para o Atlético fazer aquilo que ele sempre quis fazer e nunca conseguiu, que é mudar, porque o Filipe Luís não tem nada a ver como técnico. Saudações RN, antes de começar este vídeo eu queria fazer uma reflexão com vocês. O que aconteceu nesse jogo contra o Juventude? Foi uma luta de taekwondo ou foi futebol por parte do time da casa? Enfim, se você curtir este vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Em seu 2-0 a gente começa aqui o debate ouvindo o treinador rubro-negro Filipe Luís. Primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira. E não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira. Todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saul teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saul era um desafio e passava por ele, né? E ele tá num nível altíssimo, altíssimo. E eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar. Falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Vamos lá, só contextualizando a proposta no caso do Felipe, ele admitiu que recebeu. Na verdade, eu que vou contextualizar aí. É interessante o que o Filipe Luís falou sobre o Saul, né? Em recuperar o Saul da sua melhor forma. Muita gente falou que o Saul tava velho e tudo mais, que não precisa, que o cara não vai render mais do que ele jogava. Mas as pessoas esquecem que o Flamengo tem uma estrutura nível mundial, nível futebol europeu. E aí eu fiz um vídeo, eu vou tentar ser bem rápido aqui, mas eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, do Flamengo ter investido em tecnologias mais avançadas para que os jogadores recuperem as suas condições físicas de uma forma muito mais eficaz. Ou seja, quando você tem um clube que tem uma estrutura no futebol brasileiro de nível de futebol mundial, como a do Real Madrid, por exemplo, eu não estou falando da boca para fora, é só vocês verem a matéria, o time ele tem tudo para fazer com que os jogadores joguem bola, até os mais velhos consigam jogar no seu alto nível. O Jorginho é um exemplo. Ele já veio voando também e tal, mas as condições que ele tem para trabalhar faz dele um cara muito mais eficaz em campo, por mais que ele tenha 32, 33 anos. Recusou, pretende honrar o compromisso e tem muito claro o que espera. E essa vitória, Flamengo de 97. E essa vitória, Jailson? Controlou basicamente o jogo todo, né? Não tomou muitos sustos, ficou com a posse da bola. Algumas coisas de forma diferente, né? Por exemplo, saída de 3 com o Ayrton Lucas baixando, né? Para fazer terceiro zagueiro. O Ayrton Lucas, que é um cara muito mais ofensivo do que defensivo, mas a saída de 3 para justamente liberar o Emerson Royal pelo lado direito. O Saul, que o Filipe Luís falou, é brincadeira, cara. O que o Saul joga de bola. Tava observando hoje a movimentação dele, porque hoje ele tava jogando com o Alan, né? E o Alan estava pelo lado esquerdo e ele estava mais, inclusive ele fazendo essa jogada pelo lado esquerdo, foi uma das poucas vezes ali, né, que ele acabou fazendo a ultrapassagem. Ele estava jogando mais pelo lado direito, mas o Saul, a diferença, e com o Jorginho fica mais evidente, né, o Saul não erra passe. E assim, tem passe bobo, que é o passe ali de 2, 3 metros, que às vezes e tem esse daí, que o cara tá de costas e consegue cavar ali o Arrascaeta pro seu meia, né, pro seu atacante, que tá fazendo uma temporada também espetacular.
fazer o gol. Então, assim... Parênteses aí, né? A temporada igualou a temporada com mais gols na carreira do Arrascaeta. Só para reforçar teu comentário, 74 ações com a bola, 58 passes, 56 certos, 2 passes decisivos, 2 cruzamentos certos em 2 tentativas, 1 passe longo certo e 1 tentativa. Então, impressionante. As inversões dele também, porque ele, durante o jogo, invertendo várias vezes no Samuel Lino, que estava aberto pelo lado esquerdo, justamente para tentar balançar ali a defesa do Juventude. Então, assim, um jogo que o Flamengo não tomou sustos, acabou até um ritmo um pouco mais lento, na minha opinião, justamente porque estava ali com a posse da bola, estava tentando atrair o Juventude para subir a marcação, mas o Juventude não subia tanto. E é isso, 2-0, o Flamengo continua na liderança do campeonato. Eu queria saber a opinião do Jailson. Fale. Tem um detalhe aí, né? Ele falou sobre o Saul é brabo, top, joga muito. Mas quando o Saul tava pra chegar aqui no Flamengo, o que vocês lembram que falaram do Saul? É sempre o mesmo argumento. Ah, o cara tá velho, o cara tá sumido no Atlético de Madrid, o cara não tá jogando lá, tá parado. Ele não vai, óbvio que ele não vai jogar o mesmo futebol que ele jogava no Atlético de Madrid. Cara, tá aí, cara. Eles não cansam de passar vergonha, irmão. E tipo assim, não é nem a primeira vez que isso acontece. Tipo, o Flamengo já teve esse lance com o Diego, o próprio Felipe Luiz, sempre que é um jogador assim, com condições mais avançadas, chegava no Flamengo e o que acontecia? Os caras arrebentavam. Primeiro, porque os caras estão jogando no Flamengo, e segundo, porque tem uma estrutura muito boa ali, pô. Porque a vaga do Saul no time do Flamengo, a gente pode dizer mais ou menos que é a vaga do Gerson. Uma faixa de campo parecida, que ele joga... Não, eu não acho não, mas tudo bem. Ele está entregando mais do que o Gerson estava. Então, o Gerson jogava mais aberto. Ele jogava na do Luiz Araújo. Exatamente. Mas o Gerson, teoricamente, ele era o cara da direita, mas ele não jogava pela direita. Inclusive, pra mim, o erro até. Às vezes ele jogava como o Luiz Araújo, às vezes como o Saul. Ele flutuava, assim como o Saul flutua. Então, mas inclusive pra mim, um dos equívocos, não é nem equívoco ou erro, né? Mas o Felipe Luiz falou que o Saul não estava em 100% na sua forma e do jeito dele de proteger do jogador começar, né, a pegar a condição física, ele deixava o Saul aberto pelo lado direito, justamente nessa função do Gerson que você tá falando. Só que o Saul, como segundo volante, sempre jogou muito, pisando na área do Atlético de Madrid também. E aqui no Flamengo, na primeira vez que ele joga como segundo volante, ele acaba com o jogo. Ele deita, bota aqui a bola embaixo do braço e ele acaba com o jogo. Ele com o Jorginho são caras que, assim, a gente vê o time adversário tentando pressionar e eles saem diagonal com uma facilidade bizarra. 2 toques na bola, eles já tiram a pressão do adversário. Então, assim, acho que o Felipe Luiz, ele tenta no início, quando vem o Saul, fazer o Saul pegar ritmo de jogo aberto pelo lado direito, mas eu não concordava com a utilização do Saul aberto pelo lado direito. Mas é um jogador versátil como era o Gerson. Mas o Gerson... Às vezes jogava como segundo homem Mas também. O Gerson tinha mais velocidade. Vamos lá, estabelecer essa comparação. O Gerson, pra mim, tinha mais velocidade pra jogar aberto. O Gerson, mesmo ele tendo um pouco mais... Ele era lento na hora que ele trazia pra dentro. Na hora que ele pegava a bola pelo lado direito, né, pra trazer pra canhota, que é a perna boa. Mas ele tinha mais força física também pra sustentar o embate com os laterais. Coisa que o Saul não tem. Então, assim, pra mim, botar o Saul pra jogar aberto, por exemplo, dar uma espetada, uma virada de jogo do lado esquerdo pro Saul correr em diagonal, eu acho que você não vai estar tirando o melhor dele. Eu acho que o melhor é o que ele tá fazendo agora. Até jogando ali. Tem alguém pra fazer isso muito bem. Tem o Plata, tem o Luiz Araújo que podem jogar aberto. Aí do outro lado tem o Samuel Lino e tem as referências. Eu nunca achei que o Gerson era o jogador aberto. Ele partia dali. Mas ele nunca foi o cara de no desenho da escalação ele aparecia ali, mas de fato... mas ele flutuava. E aí muitas vezes ele dando corredor pro Wesley, né? Então, exatamente, funcionava muito bem com o Wesley. Era muito... Hoje a gente viu o Emerson passar muito. A questão é que o Gerson, a diferença do Gerson pro Saul é que o Saul ele é mais centralizado, mas o Gerson e o Saul eles fazem as mesmas coisas, sempre recuam. O Gerson ele jogava no meio, mais pra ponta direita, só que ele também voltava muito pra ajudar na época era o Wesley, né? Na lateral direita, voltando naquela parte ali do meio. E às vezes, obviamente, ele é pra área e tal, dá aquela ajuda como se fosse um volante também. Mas o Gerson, não tem como você comparar ele com o Saul, não tem, gente. E outra, muita gente falou que, o Saul não vai
não vai fazer o que o Gerson fez. Só que, cara, vocês têm que, assim, tem que estudar o que tá rolando. Tem que estudar o futebol do Saul. Vocês têm que estudar, o povo tem que estudar o futebol. A imprensa tem que olhar o cara e ver, pô, esse cara aqui ele já fez isso. Tem que contar com o máximo dele no clube. Ainda mais no Flamengo. O Flamengo é um time que tem vários jogadores de alta qualidade aqui no Brasil. O cara vai sobrar aqui, pô. Justamente porque o Ayrton E é melhor fazer isso. Eu acho que é melhor pro Flamengo usar o Emerson Royal dessa maneira. Exatamente. Ele é um cara assim, eu não acho essa unanimidade toda, embora ele tenha... Unanimidade negativa ou positiva? Positiva. Porque, o Emerson claro, Royal, porque muita gente não gosta. mas o Emerson Royal foi vaiado no primeiro tempo do jogo eu não tô contra o falando no Inter. Ele não é Flamengo. unanimidade. Mas o que eu digo é, quando ele chega como um cara que tem uma carreira invejável. Basta olhar Barcelona, Milan, as camisas que ele vestiu, né? A carreira dele é além da seleção brasileira. E a mim isso sempre surpreendeu. Fala, cara, por que disso, entendeu? Então eu acho que é um cara importante para você saber usar. E acho que hoje o Flamengo soube usá-lo. Ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. E o Flamengo teve uma vitória, para mim, hoje protocolar. Acho que o grande mérito do Flamengo de 2025 é que ao contrário de outros Flamengos de anos passados, ele não dá mole. É isso. Ao contrário sobretudo no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo dava muito mole no Campeonato Brasileiro. Aquele olhar de olha, esse jogo aqui, Juventude fora de casa, com esse histórico que o Flamengo tem contra o Juventude em Caxias, tendo um jogo de Libertadores no meio de semana, era o típico jogo do Flamengo que acabava deixando 2 pontos que faziam muita falta na briga pelo título por pontos corridos. Então, Acho que é Flamengo, a gente sabe disso. O Flamengo hoje, por causa da sua direção e do seu treinador, tem dado para o Campeonato Brasileiro, é espetacular. Não dá mole e por isso, assim, ele sofreu o quê? Só bola parada do Nenê no primeiro tempo. Tirando isso, não teve susto. Eu acho não fez assim, nada. Para mim, claro que o ataque do Flamengo funciona. O ataque do Flamengo é muito bom, é o melhor do campeonato. Mas o sucesso do Flamengo reside na sua defesa. No seu sistema de marcação. Sim. Porque defesa não, para mim, defesa não são os 4 jogadores que estão ali atrás. Sim. Porque justamente eles Depende muito participam dos seus atacantes. Eles participam Marcam muito. Os homens da última linha participam muito menos do que anteriormente, porque a bola já chega para eles mastigada quando chega. Felipe Luiz fala sobre isso. Então, mas o grande mérito é por que estoura pouco a bola lá atrás e, consequentemente, não sofre gol? Porque o time inteiro marca. E aí, quando eu falo de defesa, é sistema defensivo, é o time como um todo. É o maior mérito, é a sustentação, é o que dá a solidez ao Flamengo. O Flamengo é a melhor defesa disparado do Campeonato Brasileiro. É muito difícil fazer gol no Flamengo. E a partir daí ele constrói suas vitórias. Às vezes ele encaixa uma goleada, às vezes vai fazer 1-0, 2-0, como hoje, mas vai somar 3 pontos. Agora, sobre a sua provocação, Saul Gerson, assim, quando você tem Saul e Jorginho como dupla de volantes, você tem um nível de capacidade de abrir o jogo, a defesa adversária com passe, que ninguém tem na América do Sul e que não é fácil encontrar no futebol europeu. É óbvio que jogando na velocidade do jogo europeu, esses jogadores teriam outro desempenho, etc. Mas eu vejo ali uma dupla de volantes assim que, olha, ou é primeiro escalão ou próximo disso, tá? Obviamente, com a idade deles, cai um pouco com a qualidade, sim, pra mim. Jorginho, primeiro escalão, Saúl, idade, segundo escalão de alto nível na carreira, tá? Que são jogadores de carreiras sólidas no futebol europeu. E aí, você imagina com esses 2 jogadores, você tem um meia que desequilibra por dentro do futebol brasileiro, que joga muito do meio para a esquerda, Arrascaeta, e jogadores de lado de campo com muita força e qualidade. Não cabe nesse tipo de jogo que o Flamengo faz. Vamos supor que o Gerson estivesse à disposição. Vamos fazer esse exercício, essa ficção. O Gerson hoje não seria titular do Flamengo. Porque você não abre mão de um jogador. Você não abre mão hoje de um jogador de. Você só faria isso, e isso provavelmente vai acontecer lá na frente. Algum dia, quando o Eric estiver inteiro, Pulgar para jogar ali de volante, que também tem um passe. Eles podem formar com o Jorginho. Aí o Flamengo está sendo pressionado, de repente um jogo fora de casa. Em algum momento, 10, 15 minutos, você abre o Saúl por um dos lados para ter mais capacidade de retenção de bola, continuando com a força de marcação. Mas de ideia inicial, não cabem esses 3 jogadores juntos. E, para fazer o segundo volante,
eu acho que o Saul faz melhor que o Gerson. Porque se fosse para fazer esse lado de campo de construtor, não com o atacante, eu acho que o Gerson faz melhor que o Saul. Não sei se o Gerson concorda comigo. Concordo. Eu só Tem uma coisa, o Gerson, ele é um volante que busca o jogo, por isso que ele é o Coringa. O Gerson, ele fica mais na ponta por causa de questões táticas, mas ele é o cara que busca o jogo a qualquer momento, ele volta, ele vai para um lado, ele vai para o outro. O Saul, ele é um cara que também faz isso, mas ele se concentra mais na técnica e na força. O cara, ele é muito forte. Se vocês observarem os jogos que o Saul vem fazendo, ele tem uma força incrível. Às vezes ele dá um pique, cara, mas é um pique imponente, não é um pique padrão. Os caras não conseguem derrubar ele. Ele é muito forte, Saul, cara. eu só não... Assim, a gente tá falando de uma situação hipotética, óbvio, né? Até porque... É porque ele fez a provocação, então... Não, talvez o Saul... brincadeira. Não, então, talvez o Saul não viesse se o Gerson não tivesse saído. Não, sim. Mas eu não sei se por exemplo, se o Gerson não seria titular. Não como meia, né? Como volante. Eu acho que o Gerson continuaria brigando aberto lá com o Luiz Araújo e com o Plata pelo lado direito. Ele não entraria, aí é a minha opinião, acho que ele não entraria na briga pela volância, porque a gente tá falando de Pulgar, de De La Cruz, enfim, de Jorginho, Saul. Jogadores que ali entregam... Vitor Araújo como opção. Vitor Araújo e Alan, que, enfim, estão lá na terceira opção hoje, é a realidade. Mas acho que o Gerson... Porque o Gerson era capitão do time e estava jogando muito pelo lado direito. Sim, não, essa é a questão, como o Flamengo consegue... Mas tem um porém, cara. Eles não estão percebendo isso. A gente, que é Flamengo, a gente sabe que o Gerson era muito bom. Só que o Gerson, pra ele jogar de ponta, ele tem que ter precisão. O Gerson, ele não tem precisão, como o Luiz Araújo tem precisão. Por exemplo, um chute colocado. Claro, o Gerson de vez em quando, às vezes faz um golzinho ou outro, mas ele não tem constância, ele não é o ponto forte do Gerson. O Luiz Araújo, ele tem muito mais precisão ali. Na ponta direita, o Luiz Araújo é o melhor que tem precisão, e mesmo assim, às vezes, ele deixa um pouquinho a desejar de vez em quando. Plata já é aquele jogador mais driblador. Então, assim, o Gerson, acho que ele não seria uma boa opção no ataque, não. Isso daí eu discordo. Eu acho que subir ainda, eu acho que o Flamengo hoje é um time ainda melhor do que era antes. Sim. Apesar de ter perdido um jogador que foi ano passado, em vários momentos, a maior parte da temporada, o seu melhor jogador. Sim. Eu só queria falar sobre essa rapidamente, não sei se dá tempo. Não. Essa questão do Felipe Luiz. Então, eu ia trazer dois temas, só que até inverter a ordem, então vamos nessa. Começa aí, Felipe Luiz, a proposta, você tá dizendo? Sim. Eu queria ouvi-los. Recebe a proposta do Fenerbahçe, diz, não, pretendo cumprir meu contrato, tenho minhas ideias muito claras de onde eu quero chegar. O famoso plano de carreira. Eu acho isso muito legal. E depois ele acrescenta. E tenho um projeto aqui com o Flamengo. É a responsabilidade dele profissional com um projeto que está no meio. É no meio da temporada. Passou um pouquinho do meio, mas agora vão entrar as fases decisivas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Quem sabe chegar a um Intercontinental. E ele é fundamental nisso. Se ele abandona o barco no meio disso, ele está deixando o Flamengo perdido, né? Então, sem rumo. Eu acho que assim, seria uma escolha muito pouco inteligente. Eu também acho. Porque, por vários motivos. É pouco inteligente, né? Mas a questão... Por vários motivos. Muitos aceitaram. Não, eu sei. Mas é que eu acho que assim, primeiro, ele tem confiança na capacidade dele. Sim. Então ele sabe que não é por acaso que ele recebeu uma oferta, e ele sabe que esse trem especificamente do Fenerbahçe, talvez passe o melhor. Não, exatamente. Eu acho que passa. Vão passar tantos outros, e se não como passar, esse, muito provavelmente. O vagão que ele vão vai passar, já é melhor. Vão passar vários trens como esse daí. É óbvio que se chegasse o Real Madrid e fizesse uma oferta, vem aqui, aí é uma outra história. Então, assim, o que eu vou falar não vale pra se fosse o Real Madrid. Mas sendo o Fenerbahçe, vão passar outros trens. Depois, ia pegar muito mal. Ele ia se queimar de uma maneira absurda, fazendo a escolha de deixar o Flamengo, né, no meio de um trabalho que parece ser um trabalho promissor nesse momento. Ele ia se queimar do ponto de vista profissional, como postura profissional, não como qualidade de técnico. E terceiro, que eu acho que assim, a chance que ele tem de ganhar 2 títulos até é uma chance grande. Não estou dizendo que já é campeão da Libertadores ou já é campeão brasileiro, mas o Flamengo hoje é o favorito para o Campeonato Brasileiro, e isso
pesa bastante. Eu acho que ser favorito para título brasileiro é bastante significativo. E é o favorito para Libertadores, o que aí eu acho que tem um peso menor, porque mata-mata, o favoritismo conta pouco. Mas seria muito burro deixar o Flamengo agora. Pronto. Porra, mas também, eu te pergunto, o que é um Fenerbahçe, tá ligado? O que é? O que é esse time? Eu conheço, obviamente que eu conheço, rapaziada, é uma ironia. Porque assim, o Fenerbahçe, cara, não é ninguém, cara. O Flamengo é muito maior, muito maior. Lá na Turquia ele pode ser ele é um time tradicional. É um time tradicional, a gente concorda nisso. Mas, cara, o Flamengo... Pra que o Filipe Luís vai pra Turquia, meu irmão? Independentemente do dinheiro. É a mesma merda que o Gerson fez. Pra que ele vai pra Rússia? O Gerson é um cara muito bom, é um jogador excelente. Pra que ele vai pra Rússia? Ele tá sendo chamado pra ser convocado pra seleção brasileira? Ele não tá sendo chamado. Por que será? Então, porra, é burrice o Felipe. Pra que o Filipe Luís, eu tô falando pra vocês, eu sinto a mesma coisa de 2019. Obviamente, esse time do Flamengo não é aquele time do Jorge Jesus, é diferente. Mas é parecido na questão da identidade, é uma identidade de força, de autoridade, é um time de autoridade. Você confia na zaga do Flamengo. A gente que é flamenguista já desde muito tempo, a gente passava perrengue atrás de perrengue. Eu tenho essa cara de novo, mas eu tenho 27 anos. De novo. No caso, eu vi o Flamengo, porra, na época do Obina, do Wallace, né, do Léo Moura, peguei o tempo todo do Léo Moura. Porra, a gente sofria pra caramba, cara. Era foda. Era o Wallace, era o Wellington. Então a gente, quando a gente pega... Eu estranhei no começo do trabalho do Filipe Luís, mas hoje eu entendo. E hoje eu confio mais nessa zaga do Flamengo. Então eu acredito muito. Por mais que o Flamengo não seja um time tão avassalador no ataque. Vamos lá, um pouco inteligente. Só pra sublinhar. Muitos outros não entendi. aceitaram essa situação na história do futebol brasileiro. E outra, projetando, ali na frente vai passar um outro trem desse. Não. E quando vai passar esse trem, final do ano, meio do ano que vem, o Flamengo tem que estar preparado. Porque vai vir o trem, eu acredito que vai vir o trem mais forte. Eu entendi o que o Eugênio quer sublinhar, o famoso, pô, que legal dele ter feito isso, mesmo que a gente concorde, porque muitos não faria. Mostra que ele é um cara, mas pra mim, assentado sobre o que ele pensa, o que ele projeta, muito sólido. O meu ponto para jogar para vocês por que eu também acho que seria muito pouco inteligente? Se a gente pegar as grandes ligas, vamos ver essa última janela do Flamengo. Que time pode oferecer uma janela dessas em comparação aos seus concorrentes? Porque assim, óbvio que o Liverpool pode, mas aí o Chelsea também pode, o United pode, o City pode, e são grandes clubes, eu não tô falando. Ele está num lugar que permite a ele, se ele olha no médio prazo, um domínio de consolidação de carreira que eu não acho nem que é para ir na linha da fidelidade ao Flamengo. É uma ótima opção profissional. E para mim hoje, trazer o Fenerbahçe é algo incomparável. Assim, o Flamengo no contexto brasileiro e sul-americano, ao Fenerbahçe no contexto É que tem uma lógica europeu. Quando você fala do futebol turco, tem uma lógica de que o futebol turco é o último passo, assim como o futebol português, para as 4 ou 5 maiores ligas. Então, se você é uma escada. Estoura ali... Só que o Filipe Luís ainda tem a vantagem... Ele ainda tem a vantagem... Do histórico dele lá. Do histórico dele lá. Ele não precisa disso. Sim. Ele não precisa do futebol turco para que as pessoas o conheçam. O Filipe Luís é uma figura conhecida no futebol europeu, no mais alto patamar do futebol europeu. A Espanha o vê quase como um espanhol. Então, assim, se ele ganha títulos com o Flamengo... do trem do Atlético e do Chelsea? Os caras vão... Se ele ganhar títulos com o Flamengo, os caras vão saber... Pera aí. É o Filipe Luís, eles sabem quem é o Filipe Luís, como ele pensa, como ele trabalha e tudo mais. Então eu acho que ele não precisa do degrau, ele não precisa da escada para ir para as maiores ligas. Eu só tenho a impressão o seguinte, Jean, quando você fala do futebol português e do futebol turco, o português eu concordo que tô batendo na porta, toque, toque, toque. O turco é o contrário. O turco é quando você... Já passou. Não mais. Técnico, não pra jogar. É o contrário. Então, um é porta de entrada, outro é porta de saída. Não mais, porque hoje não é nem... Os caras estão com grana. Os caras estão com muito dinheiro. Hoje é um negócio, se a gente for ver o Osimhen, que era um cara que todo mundo falava, vai pra Premier League, vai pra Premier League. 100 milhões. Então eles estão... Não, tem vários, Eugênio. Tem vários jogadores ou figuras que a gente não imaginava. E nessa... Ederson mesmo. o próprio Ederson, que acho que... Agora, assinando embaixo do que vocês disseram, essa porta de início do futebol português, vou trabalhar no Braga, por exemplo, que é um time que projeta técnicos e tal. O Felipe não vai precisar. Eu acho que se ele for para um time de segundo escalão, eu o vejo, é óbvio que eu não posso prever o futuro, porque nenhum técnico eterno,
como O substituto do Simeone. Claro, Eu também, mas sim, é sim, isso. Eu acho que é uma tendência, porque o Simeone não vai ficar a vida inteira lá, que é o maior técnico do Atlético da história. Embora cara. ele seja, quer dizer, seria até um caminho pro Atlético fazer aquilo que ele sempre quis fazer e nunca conseguiu, que é mudar, porque o Felipe Luiz É certeza que o Felipe Luiz vai para o Atlético de Madrid alguma hora. Isso é certeza. Se o Simeone continuar lá nesse trabalho ali, na decadência do trabalho que está acontecendo no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não está conseguindo ganhar nada, por exemplo, não fez uma boa atuação lá no Super Mundial, uma hora o Atlético de Madrid vai chamar o Felipe e vai mexer com o Felipe, vai mexer com a cabeça dele. Tomara que isso seja bem lá na frente, porque para mim é o único time no momento que pode mexer com o Felipe. não tem nada a ver como técnico com o Simeone em relação a ideias de jogo. Sim. E nem poderia ser assim no Flamengo. Porque o Flamengo tem... Ele é mais moderno que o Simeone. ele é um cara que tem uma outra ideia de jogo. Tá? Agora, o Atlético do Simeone no começo do trabalho dele precisava de um Simeone. Sim. Não adiantava chegar um cara ali Sim, querendo... de choque. Exatamente. Hoje o Atlético já pode dar um passo à frente e talvez por Mas isso... essa você defesa forte tem a ver com o Simeone também. Ah, claro. Então se for pra ele bater na absorve porta e isso. entrar, provavelmente é pelo menos um Betis. Sim, sabe? Sevilha. Um Sevilha, se o Sevilha melhorar, Sim, obviamente, de qualidade, ou um time italiano de, sei lá, um Atalanta, algum time assim, mais forte ultimamente. Não vejo a necessidade de ele passar pelo futebol português nem futebol turco Isso. para chegar num grande time da Europa lá na frente. Turma, temos um outro jogo para falar, até porque Eu acho que não há nem necessidade do Felipe Luiz ir para esses times pequenos, rapaz. O Felipe Luiz não precisa ir para esses times pequenos. Tá nítido você vê o Flamengo jogar em campo. Eu, desde 2019, e olha que eu reclamo. Eu sempre sou um cara que reclamo quando tem que reclamar. Eu reclamei várias vezes no futebol do Felipe Luiz, mas nunca pedi a saída dele. Nunca. E eu nem quero, eu nem vou, tá? Não, acho que eu vou precisar disso, porque eu sei que o Flamengo vai dar certo. O Flamengo já tá dando. Esse ano eu tenho certeza, eu tô falando pra vocês, não é soberbo, não é nada. O que tá acontecendo no Flamengo hoje, eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar pelo menos um título brasileiro. O Flamengo demonstra isso. A gente que é rubro-negro, a gente sente. Tanto é que tem muita gente falando que o Flamengo é como se fosse o Flamengo de 2019 que tá jogando agora. Só que o futebol é diferente. Mas o sentimento de confiança é o mesmo. Então, assim, quando você sente isso, e não tem treinador brasileiro, que é o Felipe Luiz, eu não senti isso com o Rogério Ceni. O Flamengo foi bem e tal, mas eu não senti isso com o Rogério Ceni na época que ganhou, e não senti com o Dorival, muito menos com o Dorival. Com o Felipe Luiz, eu tô sentindo essa segurança, tá ligado? Então, assim, cara, o Flamengo, ele tem uma grande chance de fazer a história com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele tá conseguindo trazer a identidade de jogo dele no Flamengo. Você vê que o Flamengo hoje jogou uma forma um pouquinho diferente. O Flamengo, o jogador recebia a bola, o outro tocava e o outro passava correndo. Flexibilidade. É um time flexível. Um toca, o outro passa, um fica. O zagueiro que tá olhando isso tudo, ele fica atordoado. Uma fórmula de quebrar defesas muito consistente. O Flamengo fez isso muito nesse jogo. Então, assim, tu vê que o Felipe Luiz, ele tá trabalhando coisas interessantíssimas. Ele e a equipe dele. E a gente tá vendo isso no jogo. Espero que realmente o Flamengo consiga os 2 títulos. E se o Flamengo for pro Intercontinental, o Flamengo vai conseguir ganhar do PSG. Eu acredito. Principalmente depois desse jogo contra o Chelsea. O Flamengo tá muito mais forte. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito. Esse canal é um canal de react do Flamengo, dinâmico, ou seja, um pouco diferenciado do que vocês acostumam ver por aí, mas vou comentar um pouco mais também, até mesmo para trazer um conteúdo próprio. Eu não quero ficar também trazendo conteúdo e só de ficar olhando pra tela e tudo mais, que eu acho que isso não é legal. Então, trazendo conteúdo meu e ao mesmo tempo eu tô trazendo conteúdo que vocês gostam de ver também. Então, se você gosta do meu trabalho, deixa o seu like e se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante, ainda mais trazer mais vídeos para vocês. Valeu!